Olá, turma! Então, a nossa aula de hoje é de quarteirão em quarteirão surgem os bairros, tá? E a prof trouxe novamente, né, aqui a ajuda do Google Maps, né? E eu trouxe aqui a quadra do CAP para a gente dar uma olhadinha de novo, né? Na nossa aula anterior, né, na unidade anterior, onde nós trabalhamos, então, sobre rua e quarteirão, né? Rua, quarteirão, avenida, né? A gente viu, então, que a rua ou avenida não é só aquele pedaço que passa na frente da nossa casa, né? Que ela é maior. A prof mostrou, então, para vocês onde começa e onde termina a rua que passa em frente ao CAP. Eu desafiei vocês a também descobrirem onde começa e onde termina a rua de vocês. Também desafiei vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o quarteirão de vocês, né? As 4 quadras e se ele é mais ou menos retangular ou quadrado, né? Aqui a gente pode ver que os bairros, principalmente aqui da região central da nossa cidade, eles são bem semelhantes, né? Então aqui nós estamos no quadro do Colégio Evangélico Augusto Pestana, né? No quarteirão do CAP, e nós então vamos descobrir em que bairro que se localiza a nossa escola. Eu vou afastar aqui o Google Maps, né? E afastando, vamos lá, aí. Afastando, então, eu sei que o CAP está aqui, ó, no centro de Juí. Ele se localiza no bairro Centro. E a gente sabe, né, que o bairro Centro, geralmente nas cidades, é o bairro onde tudo começou. Aqui se instalaram os primeiros moradores, os primeiros comércios, né, foram abertos os primeiros comércios, as primeiras igrejas, as primeiras escolas. Então, a nossa escola, né, ela é uma escola bem central, né, ela fica no centro da cidade. Por isso também que a gente tem uma rua movimentada que passa, né, lembra que a prof comentou, né, que a rua Floriano Peixoto, ela é uma rua que se chama corredor de ônibus, né, porque nós temos uma parada de ônibus logo abaixo. Então, ele é sim, né, ela é sim uma rua movimentada. E a nossa escola também, a gente ouve, né, barulhos externos, porque ela é uma escola que está localizada, então, no centro da cidade. Só que a cidade foi crescendo. E quando ela foi crescendo, o que aconteceu? Outros bairros foram se formando próximo, né? Nós temos próximo aqui, então, ao centro, o Histórico, São José, o Elizabeth, São Geraldo. Aqui, ó, o Oswaldo Aranha, o São Paulo, a Mastron, Sol Nascente, Assis Brasil, são bairros que são mais próximos ao centro. Depois nós temos bairros que são um pouquinho mais distantes do centro, né? Aqui, ó, a gente vê o Boa Vista, né? Vamos mexer aqui um pouquinho, né? O Boa Vista, Ferroviário, Alvorada, Luiz Fogliato, Tancredo Neves, Colonial, 15 de Novembro, o Modelo, Novo Leste, Lambari, Jardim, né? Que a gente pode ver todos os bairros, é legal porque a gente mexe e consegue enxergar tudo, né? Sol Nascente, das Chácaras, né? Para cá, então, a gente tem o Burtete, Progresso, Woodstock, e o Progresso que até faz um pouquinho de divisa também com algumas... Não, aqui ele chega a ficar um pouco mais distante, né? O Tiaraju, Independência, o Distrito Industrial, tá? Que é bem legal que a gente vai conversar sobre isso, vocês vão descobrir nos textos da apostila algumas coisas. Tomé de Souza, Pindorama, Morada do Sol, Industrial, Getúlio Vargas, né? Aqui é o Unijuí, o campus, né? Mais distante do centro. Então, a gente pode fazer um apanhado geral de todos os bairros do nosso município, da nossa cidade. Aqui também no Google, então, a gente tem o recurso, né, de poder verificar onde está bem certinho a nossa localização. Então, aqui eu vou pesquisar a minha casa, tá? E aqui também, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o bairro Elizabeth e o bairro Industrial, o meu bairro e o bairro da Prof. Cris. Então, se eu for, né, ver no meu bairro, quem são os bairros vizinhos ao meu? Ao meu é o São José, o Industrial, São Geraldo e o Centro, né? Então, olhando aqui, eu posso até saber quais são os bairros que são vizinhos ao meu sem sair de casa, né? Bem legal, né? E sem eu precisar pegar um mapa do município, porque eu tenho o mapa na tela do computador ou na tela do celular. Então, é um recurso bem legal para a gente poder ver. Então, eu e a Prof. Cris aqui somos vizinhas, os nossos bairros fazem divisa, né? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais e nós vamos, então,
como eu disse para vocês, tem o recurso de nós olharmos a nossa rua, a nossa casa, bem certinho, o nosso endereço. Então, eu vou digitar aqui o endereço da prof, ó, Rua Pio 12, opa, 22 não, 12, né? 12, número 70, aqui ele já deu, né? Elizabeth e Juí. Elizabeth, faltou um T aqui. Isso aí. Elizabeth e Juí. Vou dar um pesquisar aqui, tá? Eu vou dar um pesquisar e o que que ele vai fazer? Ele vai direto para minha rua, olha aqui. Então, aqui é a rua da Prof. Marlova, né? Aqui é a minha casa e aqui aparece, então, uma foto da minha casa. Essa foto aqui deve ter uns 10 anos, né? Ela é uma foto um pouquinho mais antiga. Aqui ao lado da minha casa ainda o terreno é baldio, hoje já tem uma casa construída, né? Então, vocês vão ver que quando vocês vão acessar, quem sabe, vocês vão ver, ah, prof, mas não é bem assim a minha casa, porque a foto é uma foto de uns 10 anos mais ou menos, tá? Quando começou a vir essa tecnologia do Google Maps. E agora, então, eu vou digitar a rua da Prof. Cris, tá? É a rua, ela me passou o endereço dela. É a rua Osvaldo Rick, 580, vamos botar número, né? Número 580, industrial. Industrial, vou dar aqui o pesquisar também. Aqui eu tenho a rua da Prof. Cris, né? A rua Osvaldo Rick, 580, bairro Industrial. E se eu clico, né, a foto aparece aqui no lado, ou eu boto em cima aqui, aparece a foto também. A casa da Prof. Cris, a região onde a Prof. Cris ali mora, também já está diferente. Aqui do lado tem outras construções, né? A casa dela também já não é mais da mesma cor, que nem a Prof. falou para vocês. É uma foto mais antiga. Mas é bem legal para a gente poder ver, né, as mudanças também. Que se eu vou há 10 anos atrás, eu vou ver uma cor, vou ver que não tem casas, que hoje tem. Então, para nós percebermos também essas mudanças que acontecem nos bairros, certo? Agora, eu gostaria que vocês fossem para a apostila, lá na página 110, que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as atividades de lá, tá certo? Aqui, então, na nossa apostila, né, na unidade 7, de quarteirão em quarteirão, surgem os bairros. Você estudou que as ruas e avenidas fazem parte da cidade e com o tempo podem passar por muitas mudanças. Agora você conhecerá os bairros. Observe a imagem. Então aqui traz a imagem, a vista aérea, né, do bairro Pinheiros, que fica na cidade de São Paulo. A prof trouxe para vocês a vista do Google Maps, né? É uma vista um pouquinho diferente, né? E aqui, então, está trazendo uma vista de cima. Vista aérea quer dizer uma vista de cima, então, de um bairro da cidade de São Paulo. Aqui, então, no Trocar Ideias, vamos conversar um pouquinho, né? Os bairros fazem parte da paisagem de uma cidade. Mas, afinal, o que é um bairro? Apresente hipóteses com base no que você observou na imagem acima. Então, o que é um bairro, né? O bairro, a gente sabe que ele é, então, a formação, né? Ele é a junção de vários quarteirões, né? Então, e tem bairros maiores, tem bairros menores, não tem um padrão da área que tem que ser um bairro, né? Então, aqui a gente vê, então, que os bairros surgem depois dos quarteirões, né? Surgem os quarteirões que vão aumentando, daí surgem os bairros, né? Então, os bairros da cidade. Bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas. A maioria das cidades no nosso país é dividida em vários bairros. Assim como as ruas, os bairros também podem mudar com o tempo. E cada bairro tem características próprias. Vamos descobrir algumas características dos bairros fazendo as atividades a seguir. Então, que nem a prof falou, né? Do mesmo jeito que a gente tem as ruas, né, que são diferentes, né? As avenidas, né? Ruas e avenidas que são diferentes, assim também os bairros. E o tempo, né? Com o tempo eles podem mudar.
Quando a gente viu ali as ruas, né, como elas mudaram, né, a imagem, a paisagem muda de tempos em tempos, né, com a passagem do tempo. Então aqui, atividade 1, vocês vão realizar. Os textos apresentados a seguir são fictícios. O que é fictício aqui? A gente vai ver do ladinho, né? Fictício é inventado, é imaginário. Eles fazem a questão de escrever o texto fictício, né? Para conseguir trabalhar bem aquilo que a gente quer no bairro, porque às vezes os bairros não reúnem todas as características que a gente quer num só, né? Então, por isso é importante, né, que não são bairros reais, são fictícios. Leia-os como se as pessoas realmente tivessem escrito sobre o bairro onde trabalham ou moram. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler o texto, tá? Os 3 textos, o texto número 1, texto número 2 e o texto número 3 e o texto número 4, tá? Vocês vão ler esses três textos, são bem legais, são bairros bem diferentes, tá? Aí vocês vão fazer a atividade que pede, né? Com lápis azul, os trechos que falam sobre o tipo de construção. Então, aqui no texto 1, vocês vão, com o lápis azul, pintar, né, onde fala sobre a construção. O que são as construções? As casas, né, os edifícios. Com o lápis laranja, os trechos que falam sobre os estabelecimentos comerciais e os serviços médicos. Então, já tem coisas características diferentes no bairro. Com o lápis verde, os trechos que falam sobre os serviços, benefícios como transporte, luz, escolas, farmácias, padaria, e que o bairro não tem. Quem sabe o bairro não tenha tudo, tá? Com lápis rosa, os trechos que falam sobre os estabelecimentos industriais. Tem que cuidar um pouquinho, porque quem sabe não é em todos os textos que tem os 3. Tá? Vocês vão ter que observar na hora da leitura, prestar bastante atenção para ver, né, o que vocês vão destacar, tá? Vocês podem ter, quem sabe vai ter bairro que vocês não vão encontrar nada que fala sobre indústria, porque aquele bairro não tem nenhuma indústria. Isso pode acontecer? Pode, tá? Então aqui é bem interessante que vocês vão ver características, então vocês vão ter que pintar em cada texto com cores diferentes, aquilo onde fala sobre construção com uma cor, estabelecimentos comerciais e médicos de outra, tá? Lembrando que quem sabe tenha textos que não apareça alguma coisa. Depois disso, vocês vão responder a número 2 também, a 3. Aqui a 3, ela fala sobre classificar os bairros, né, em residencial, industrial e comercial, tá? Classifique os bairros, né? Pode ter bairros que têm mais residências, mais indústria, mais comércio. Por exemplo, quando nós vamos falar num bairro comercial, qual é o bairro, será que de Juí que tem mais comércio? É o bairro Centro. Agora a gente encontra bairros em Juí que tem muitas residências, tem um que outro comércio, né? Mas tem bastante residências. A gente também encontra bairro que tem indústria, ou bairros às vezes que são só industriais, tá? Então isso vocês vão encontrar nos textos e vão justificar. Depois a número 4 e a número 5, tá? Dessas atividades, vocês vão fazer essas atividades, daí vocês vão lá para a página 118, trabalhar com a número 1, tá? Só a número 1 que vai ser o tema, que vai falar um pouquinho mais sobre o bairro que você mora. Lembrar que lá na sala de aula também tem uma atividade para vocês fazerem no Google Maps e depois mandar para a prof, tá? Lembrar, tá, que é uma ferramenta que tem disponível no celular, no computador, que é legal para fazer pesquisa, tá? Também vocês, quem mora em outra cidade, tá? Pode fazer da sua cidade. É bem legal fazer do seu local também. A gente sabe que na nossa turma, né? Nas nossas salas, a gente tem amigos que moram em outras cidades, né, em outros municípios. Vocês podem fazer sobre o município de vocês, tá bom? Certo? Até a próxima aula, então, de História e Geografia. Beijo!